Abriu aí sua Bíblia, João 17. Eu quero ler, na verdade, a nossa porção hoje é João 17, versículos 20 a 26. Mas eu quero ler aqui apenas o versículo 20 e 21, tá bom? Tem até ali na tela, se você quiser acompanhar conforme está na tela. João 17, verso 20 e 21, depois a gente vai acabar lendo os outros versículos no decorrer da mensagem aqui. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Importante lembrar que o capítulo 17 de João é todo ele uma oração de Jesus. Isso aqui são palavras de Jesus numa oração, né? Ele está orando e ele fala isso aqui. Ainda eu quero recordar que aquela versão da Bíblia chamada NVI, né, a nova versão internacional, ela faz uma divisão bastante interessante, né, desses versículos, de 1 a 5. Fala que Jesus ora por si mesmo, né, ele fala da sua missão. Versículos de 6 a 19, Jesus ora pelos seus discípulos daquela época lá. E o versículo de 20 a 26, Jesus ora por todos os crentes, de todas as eras, né? Orou por nós então também. Então, esse trecho que nós estamos lendo hoje aqui, verso de 20 a 26, é a última parte da oração, o final da oração. E é um momento em que Jesus então estende essa oração até nós, né? Eu sempre falo que isso deve soar como algo maravilhoso aos nossos ouvidos, né? Imaginar que lá atrás, Jesus na sua oração nos incluiu, nós somos inclusos, né, nessa oração de Jesus. Jesus estava lá atrás preocupados conosco hoje. Agora, a coisa mais curiosa é que Jesus estava mais do que orando, Jesus estava orando porque ele estava antevendo que nós teríamos uma dificuldade. E o curioso é que a dificuldade não seria uma dificuldade teológica, mas é uma dificuldade prática. Não seria uma dificuldade de conhecimento, mas de convivência entre nós. Não seria um problema primariamente com Deus, mas é um problema entre nós, né? E Jesus é interessante, ele está orando por isso, porque ele está mirando para o nosso tempo, né, para as nossas eras, e pensando assim, lá na frente, esse povo precisa se unir, porque eles terão dificuldade de ser um, de viver em comunidade, de amar, de respeitar, de administrar as diferenças, de dialogar, de perdoar uns aos outros, de não se ressentir. Eles vão precisar se esforçar pela unidade. Jesus está orando por isso. E cada vez mais a nossa sociedade se torna individualista, não é verdade? A gente nota que mesmo nos tempos de hoje, com tanto esclarecimento que nós temos, com tanta necessidade que há de relações, a gente se isola cada vez mais, especialmente nos chamados guetos virtuais, né? Cada um tem a sua rede social lá, fica lá, no seu cantinho, e não se envolve com muita gente de verdade, né? E nós não travamos relacionamentos de verdade. Mas a pergunta é, por que é tão importante se unir à igreja, né? Por que é tão importante prezar ou lutar pela unidade? É o que está na tela aí, né? A unidade da igreja é uma resposta à oração de Jesus. Se eu e você, se a gente lutar pela unidade, nós estamos respondendo à oração de Jesus. E aqui tem algo que você precisa prestar muita atenção, né? Porque toda vez que a gente ora, nós queremos que a nossa oração seja respondida, não é verdade? Quando você ora, fala, não, eu quero que Deus me responda. E às vezes você fica observando, né? Será que Deus vai responder? Será que é dali que vem a resposta? Porque a gente acha que até uma questão de educação divina, você pedir uma coisa para Deus, Deus te responder. Agora, presta atenção, Jesus está orando. João 17 é Jesus orando. Só que o curioso é que nesta oração de Jesus, eu e você podemos responder. Porque ele está orando por nós. E ele está orando por alguma coisa que eu e você podemos ser a resposta.
Então não cabe a mim e a você, nessa noite, se unir a Jesus em oração, dizer assim, ó Deus, assim como Jesus pediu, nós também queremos pedir por unidade. Não, cabe a mim e a você, a gente responder essa oração, e dizer assim, nós vamos ser um. Já que Ele orou por nós, eu sou a resposta, nós podemos responder. Você consegue entender isso? Se a gente fizer o que Jesus está pedindo, nós vamos ser resposta a essa oração dele. E é isso que nós precisamos pensar nesta noite. O que nós vamos fazer para responder essa oração? Por que é tão importante se unir à igreja? Porque Jesus estava orando por isso. Então, olhando para a oração de Jesus, a gente se unir como igreja, isso vai atender a pelo menos 3 esferas, 3 demandas, 3 âmbitos aí. Primeira esfera, nós vamos atender ao desejo divino. Essa é a primeira esfera. Observe comigo lá, versículo 21 e 22. É isso que Deus quer. Olha lá, diz assim, Jesus está orando, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Jesus estava orando para que a experiência nossa, como cristãos, como filhos de Deus, seja tão unida, tão engajada, tão harmoniosa, como é a relação dele, Jesus, com o Pai. Da mesma maneira como funciona a Trindade. Já reparou nisso? Nós temos um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Mas o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, não há competição entre eles. Eles trabalham de forma harmônica. O Pai é o Criador, o Filho é o Salvador, o Espírito é o Consolador. Não há competição entre eles. Quando um entra em cena, o outro sai de cena. Quando um entra com a sua função, o outro não precisa fazer aquela função. E eles funcionam de uma forma belíssima, encantadora. E Jesus está orando exatamente por isso. Ele está dizendo assim, que eles sejam um como nós somos. Que esse povo aprenda conosco como é que se deve administrar a vida, como é que se deve servir, como é que deve funcionar uma igreja. Deus quer que nós sejamos como Ele é, que os nossos relacionamentos reflitam e se inspirem nesta forma tão inexplicável que é o funcionamento da Trindade, que é difícil de entender, não é? Você fica olhando e fala, como é que pode? São 3 deuses? Não, não são, é um Deus só. Mas eles se manifestam em 3 pessoas, e não há briga entre eles. Mas eles funcionam de uma forma harmoniosa, sem qualquer tipo de competição, sem qualquer tipo de diminuição no exercício da função que cada um faz. E nós precisamos aprender isso. Aprender que nós somos pessoas diferentes, temos dons diferentes, habilidades diferentes, talentos diferentes, gostos diferentes. Mas nós somos um povo só. Todos nós formamos uma igreja. E nós precisamos aprender a viver assim. Entender que se a gente se esforçar para viver assim, nós estamos atendendo ao que Deus quer. Estamos atendendo a um desejo divino. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Nós vivemos num mundo tão egocêntrico, tão obcecado por privacidade, né? Onde as pessoas dizem, não quero que ninguém invada, né? É engraçado isso, né? Mas você está tão exposto. Porque nós não temos vida privada. O seu celular te diz onde você está. Tem gente vendo onde é que você está, não é? Se você vai num shopping, por exemplo, e você quer usar o Wi-Fi daquele shopping, vai avisar para todo mundo que você está naquele shopping, né? Aí você olha no Facebook, lá a pessoa está no shopping. Não tem privacidade coisa nenhuma, né? Então assim, nós somos tão obcecados por isso, mas nós não temos isso. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, está todo mundo laçado, né? Nós vivemos numa rede, por isso que se chama rede social, nós temos uma rede de relacionamentos. Nós precisamos aprender a viver nesta rede.
e entender que nós deveríamos prezar por relacionamentos profundos no âmbito da igreja. Porque nós estamos travando relacionamentos muito supérfluos, né? Muito superficiais, que não têm significado nenhum. E nós deveríamos então pensar, aqui eu posso travar relacionamentos profundos, e se eu fizer isso, eu estou primeiramente atendendo a um desejo que Deus tem. Deus quer isso para mim. Deus quer que eu faça isso. Então, nós não podemos pensar em unidade, não podemos pensar em comunhão, em relações interpessoais, só porque é bom, ou só porque deve ser uma meta a ser alcançada pela igreja local, mas porque, sobretudo, é a vontade de Deus para nós. Então eu quero que você entenda, eu não quero que você saia daqui nessa noite pensando assim, eu vou então me esforçar para me unir, né? Eu vou travar relacionamentos interpessoais mais profundos, porque a nossa igreja ela tem essa meta. Então, se a gente quer ser uma igreja coladinha, bonitinha, todo mundo fofinho, todo mundo dá beijinho, né? Aquela coisa fofura, né? Tem almoço, tem dia disso, dia daquilo, então está todo mundo unido, bonitinho. Não é isto. Não é para ficar todo mundo grudadinho. Mas quando eu penso que eu vou me envolver mais com a igreja, e vou partilhar da vida cristã com outras pessoas, eu não vou me isolar no meu mundo, mas eu vou partilhar o meu mundo com as pessoas, e vou partilhar do mundo das pessoas, eu estou atendendo o que Deus quer para a minha vida. É isso que Deus quer. Não é só para agradar o pastor, não é só para agradar um grupo de pessoas, mas eu estou fazendo isso porque isso atende a um desejo do meu Deus. E eu quero atender o desejo do meu Deus. Amém? Por isso que Jesus orou por mim e por você. Jesus orou por isso. Porque Ele estava expressando na oração o desejo que Deus tem. Jesus orou por mim para eu me unir a você. Jesus orou para você, para você se unir a mim, para a gente viver como pessoas unidas. Porque isso é importante, porque isso atende a um desejo que Deus tem. Em segundo lugar, uma outra esfera que nós vamos atender, se nós vivermos como pessoas unidas, igreja unida, nós atendemos também a uma necessidade humana. Presta atenção, nós precisamos disso. Nós carecemos de união. Grande parte das pessoas que enfrentam problemas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, problemas com a personalidade, são pessoas que não se unem a ninguém, são pessoas isoladas. O isolamento adoece as pessoas. Observe, versículo 23, Jesus está orando dizendo assim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu e você precisamos ser aperfeiçoados na unidade. É um processo, significa que quando a gente se une às pessoas, nós estamos nos aperfeiçoando, porque é como se fossem aquelas peças de engrenagem, né? Que para poder encaixar direitinho, elas precisam ser lixadas, né? Tem que ser lapidadas. Então, quando eu e você, quando a gente se esforça para a gente se unir à pessoa, significa que Deus vai pegar e vai dar uma lixadinha em você, né? E Deus vai dar uma lixadinha em mim também, para que haja um encaixe perfeito. É isso que Deus faz, é assim que Deus faz no casamento também, não é? Quando você casa com alguém, você fala, achei o par perfeito. Até a primeira semana de casamento, né? Você descobre que não é par perfeito, né? É um par imperfeito. Mas aí, se você deixar, Deus vai lá e fala, deixa eu dar uma lixadinha aqui. Aí Deus vai lá, dá uma lixadinha nele também, ou nela, e aí começa a se encaixar. Agora, se você disser assim, não, eu vou ficar desse jeito aqui, eu não vou mudar, não vai encaixar. Porque você não entendeu que a oração de Jesus aqui, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então você não pode vir para uma igreja, você não pode estar numa igreja e dizer assim, eu estou na igreja, mas eu vou continuar do mesmo jeito que eu sou. Não vem com esse negócio de mudar que eu não estou afim. Você está no lugar errado.
Porque Deus, Ele quer usar a igreja para poder transformar você. Deus quer dar uma lixadinha em você, para que você possa encaixar perfeitamente. É nessa convivência, é nesse comprometimento comunitário que Jesus está olhando, orando por nós, dizendo, essa é a fórmula. Olha lá, ele diz assim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Jesus está orando, dizendo exatamente isso. Eu estou neles, o Senhor está em mim, e eles vão se aperfeiçoando na unidade. Estou lá e eu vou mexendo com eles, vou lixando ali, e eles vão se encaixando. Quando eu e você, a gente se esforça pela união, nós estamos atendendo uma necessidade humana. Eu e você precisamos ser lapidados. Ninguém nasce pronto. Ninguém pode nascer e passar pela vida inteira sem mudar nada na sua vida. Vai adoecer se fizer assim. É bom mudar. Nós precisamos mudar. Veja que a sabedoria de Eclesiastes já aparecia isso, já apontava para isso. Eclesiastes 4, versículo 9 e 12, diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu sei que a gente usa muito o texto aqui para casamentos, né? A gente só pensa em casamentos quando lê o texto. Mas o texto está falando de relações, de relacionamentos. Nós precisamos de pessoas à nossa volta. Lembra que foi Deus, quando criou Adão, que diz assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Deus não acha boa coisa você andar sozinho. Talvez você está andando sozinho. Talvez você e sua família estão andando sozinhos, né? Você decide até seguir uma igreja por mera religião. Você pensa, não, eu não vou me misturar muito, não quero me envolver muito. Já me machuquei, já sei como é que são as coisas. Você está deixando de atender uma necessidade humana. Jesus estava orando por nós, dizendo, eu quero que ele se aperfeiçoe na unidade. Porque é uma necessidade humana, a gente precisa viver com pessoas, conviver com pessoas. Não é bom a gente ficar sozinho, isso adoece a gente. É importante conhecer, é importante se envolver, é importante aprofundar relacionamentos. Porque isso atende a uma necessidade sua, como ser humano. Você precisa disso. Isso é importante para você. Talvez você não perceba a importância até que você se envolva. Mas se envolva um pouco mais. Experimente isso e você vai perceber como que é importante para a sua vida. Você se abrir um pouco mais, porque atende a uma necessidade humana. E em terceiro e último lugar, a última esfera que nós também estamos atendendo, se nós vivermos como igreja unida, é ao propósito cristão. Observe. Jesus está orando, dizendo que é assim, unidos, que nós podemos ganhar outras pessoas. Olha lá, versículo 21, ele diz assim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste, os amaste, como também amaste a mim. Versículo 25 e 26, Jesus orando diz, Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Percebe que Jesus está orando? Ele está dizendo assim, o amor que eu tenho vai se estender para outras pessoas, através dessas pessoas. Se elas estiverem unidas. Quando unida, a igreja embeleza esse plano de Deus para a salvação do mundo.
ficará mais viva, vai realçar aos olhos do mundo perdido essa graciosa oferta de salvação que Deus faz em Jesus. Se as pessoas olharem para nós e perceberem, esse povo é um só, esse povo é unido, há compromisso entre essas pessoas, né? Elas são compromissadas. Você pode ir num culto, o povo está lá. Você pode entrar num encontro online, o povo está lá, né? Você pode entrar numa escola bíblica pela manhã, online, o povo está lá, a tela está cheia de gente. Então, as pessoas ficam olhando isso e dizem assim, esse povo é unido, né? Chama atenção esse povo. E assim nós ganhamos mais pessoas. Jesus está dizendo assim, o mundo não conhece a Deus. Mas se houver um esforço em cada um de nós para manter em união, em alguma medida, de alguma forma que a gente não compreende totalmente, Jesus está dizendo que o mundo vai conhecer a Deus, olhando para o nosso compromisso mútuo, para a maneira como nós andamos juntos uns com os outros. Temos uma nobre missão, a missão de levar o evangelho transformador a um mundo que vai se perdendo cada vez mais. Momentos antes dessa oração aqui, no mesmo contexto da oração, lá em João 13, versículo 34 e 35, Jesus estava orientando seus discípulos antes de orar, que essa aqui é a noite da ceia ali, né? Jesus diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Presta atenção numa coisa. União é também evangelização. União é também proclamação do evangelho. Se a gente se unir, nós estamos anunciando a Cristo para as pessoas. Jesus fala isso para os seus discípulos. Se vocês se amarem, todos vão saber que vocês são meus discípulos. E as pessoas vão me seguir também. Que vão perceber que há um laço que une vocês, que junta vocês, que faz de vocês uma comunidade, de fato, comprometida. Fique mais perto. Eu sempre digo que brasas que estão longe do braseiro tendem a se apagar. Quanto mais perto você estiver da igreja, quanto mais você participar, quanto mais você se unir, mais empolgado você fica. Quanto menos você fica participando da igreja, quanto menos você entra lá no encontro online, quanto menos você aparece, você vai se apagando. Não deixe isso acontecer. Queria muito que você aplicasse, nós vamos começar daqui a alguns dias uma série que vai aprofundar nisso, né? Nós vamos observar os mandamentos que falam para a gente fazer uns aos outros. Mas eu queria que você aplicasse hoje já, pensando o que você poderia fazer para cumprir aquilo que Jesus estava orando. Como é que você vai responder essa oração? Se aproxime de outra pessoa. Talvez hoje aqui você poderia fazer isso, né? Fica olhando assim à sua volta, pensa, quem que está aqui que eu não conheço? Você não sabe nem o nome da pessoa. Você não sabe onde mora, você não sabe o que faz. Não tem noção de quem é essa pessoa. Você poderia, antes de ir embora hoje, tirar só um tempinho, às vezes uma coisa de 5 minutos, chegar para a pessoa e falar assim, qual é o seu nome? Sempre te vejo aqui. O que você faz? Onde que você mora? Você é membro da igreja? Ou não é membro da igreja? Né? Tem filhos? Não tem filho? É casado? Quem é? Talvez você poderia combinar de visitar alguém. Pensar assim, puxa, poderia combinar com alguma pessoa de visitá-la. Você que está aqui, talvez você poderia pensar assim, ó, quem não está aqui hoje? Por que depois eu não poderia, de repente, mandar só uma mensagem para a pessoa, falar assim, eu senti sua falta hoje, não te vi no culto hoje, ou não estou te vendo na igreja. Está acontecendo alguma coisa? Posso ajudar de alguma forma?
Talvez você poderia convidar pessoas para estar na sua casa, né? Comer alguma coisa lá, conhecer a sua casa. Hoje é tão fácil, né? Manda a localização, né? Você manda a localização, a pessoa chega na tua casa lá. Tem um GPS que leva a pessoa até lá. Talvez você poderia convidar alguém para estar lá. Você poderia conversar com alguém. Se aprofundar mais, né? Às vezes até pelo WhatsApp mesmo. Olha, vi que você está no grupo ali da igreja, né? Quem é você? Onde você mora? O que você faz? Vamos marcar alguma coisa? Famílias poderiam se juntar. Se nós nos esforçarmos pela unidade, nós estaremos respondendo à oração de Jesus. Mais uma vez eu digo, quando você ora, você não quer resposta? Você acha que Jesus orou por orar? Jesus orou e também quer resposta. Ele quer que eu e você responda essa oração. E se a gente se esforçar pela unidade, nós vamos atender essas 3 esferas. Nós vamos atender ao desejo divino, de que espelhemos em nós a unidade da Trindade. Nós vamos atender a necessidade humana de ajudar e sermos ajudados. Nós precisamos disso. Nós vamos atender ao propósito do cristão, que é o propósito da igreja, que é o propósito de salvar o mundo. Juntos a gente consegue salvar o mundo. Juntos a gente consegue atrair pessoas, porque as pessoas ficam encantadas. Essa igreja vibrante. Esse povo está unido. Esse povo está junto. As pessoas vão querer se ajuntar também a esse povo. Pense nessas coisas, que Deus possa nos abençoar nisso. Para que possamos de fato caminhar assim, em unidade, juntos. Eu sei que a tendência nossa é a gente sair de um culto como esse e pensar assim, tem um fulano, faz tempo que não vem na igreja, pessoal descomprometido, né? Gente que deveria estar aqui, não está, diz que seria membro da igreja, diz que faria alguma coisa na igreja, não está fazendo nada, né? Mas eu queria que você saísse daqui não fazendo isso, mas que você saísse daqui pensando em você, pensando assim, o que eu posso fazer para me unir às pessoas. E se há pessoas que realmente estão afastadas, eu vou fazer alguma coisa, né? Porque eu sei que a sua tendência será amanhã mandar uma mensagem para mim, na minha folga. E você vai dizer assim, pastor, aquela pessoa não está vindo da igreja faz tempo, o senhor já reparou? Né? É mais fácil fazer isso, né? Você verificar se o pastor está trabalhando. Mas talvez o mais saudável seria pensar assim, ó, eu conheço o meu pastor, eu sei que ele trabalha, eu estou tão unido a ele, que eu sei o que ele faz. O que eu preciso é fazer a minha parte. É também, porque às vezes a pessoa, ela está cansada já de ver o pastor cobrando ela, né? Mas será diferente se pessoas da igreja perguntarem por ela. Ela vai se sentir amada, né? Porque às vezes a pessoa, quando o pastor pergunta dela, fala assim, o pastor só está querendo mais uma cadeira ocupada no culto. Mas quando pessoas estão buscando, ela está pensando assim, essas pessoas me amam, elas sentem a minha falta, eu vou lá me unir a elas, né? Vamos fazer um exercício essa semana, um exercício prático, de fazer isso. Vamos nos unir, vamos andar mais juntos.